Atos 4:12, a palavra do Senhor nos diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pai, nós chegamos diante do Senhor, agradecidos, Senhor, por esse culto que nós estamos tendo. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor a Deus, por ter trazido os amados irmãos. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai. Abençoar-nos, que nós possamos sair daqui revigorados por Sua palavra. Pai querido, eu peço agora, neste momento, poder, para que eu possa pregar Jesus Cristo nesta noite. Pai, venha me revestir com Teu poder. Venha abrir os corações dos amados irmãos e que o nosso amor por Cristo possa crescer cada dia mais. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Nós estudando sobre nosso maravilhoso Jesus, ou o maravilhoso Jesus, nós vimos que Jesus é o Deus eterno, verdadeiro Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra. Nós vimos que Jesus Cristo também, Ele é homem, que Ele veio a este mundo, Ele precisou encarnar, Ele precisou ser concebido como homem aqui no mundo, para que por meio, como homem, nesse estado de homem, Ele pudesse ser oferecido, Ele pudesse morrer por nossos pecados. E hoje nós vamos ver que a Bíblia nos revela que Jesus Cristo é o único Salvador. E aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, nós podemos ver claramente o servo do Senhor dizendo que em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro homem, em nenhuma outra mulher, em nenhum outro ser criado há salvação. Somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Somente Ele. Nós precisamos entender que o pecado, ao entrar no mundo, ele corrompeu a nossa natureza santa que recebemos do nosso Senhor Deus na criação. A nossa natureza foi corrompida, gerou nos nossos corações, na nossa natureza, o pecado, e o pecado trouxe condenação aos seres humanos. Lá em Mateus 10, 28, diz o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que nós não precisamos temer seres humanos, mas nós precisamos temer aquele que tem o poder de jogar no inferno, condenar no inferno a alma e o corpo. O inferno, ele é real. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, meus amados irmãos, nós podemos ver que o inferno é um lugar real. Um lugar onde o pecador sem Cristo passará a eternidade em tormento eterno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que em estado de pecado rejeitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É lá, nesse lugar terrível, que o pecador está condenado, que o pecador receberá o juízo de Deus. E é para não irmos para lá, para nós não recebermos a condenação, o juízo de Deus, a ira de Deus, é que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar desta condenação. Espiritualmente, o homem, o ser humano, está morto para Deus. Nós estamos em uma condição espiritual terrível diante de Deus. Mas o diabo está enganando as pessoas, para que elas possam achar que seu estado diante de Deus está tudo normal, Jonas. Não, está tudo bem diante de Deus. Basta você
praticar o bem, basta você ir à igreja, basta você ser batizado, basta você fazer obra social e está tudo certo. Lá Deus no final vai dar tudo certo. Isso é um engano de Satanás. Não está nada bem. Nossa condição natural diante de Deus é de pecador e o pecado não pode entrar no céu. Isso precisa causar temor, precisa causar em nós terror, pavor da morte. Pavor. Meditando sobre os ucranianos, diante dos ataques da Rússia, eu imagino o pavor daquela população quando acontece um bombardeio, um tiroteio perto deles, o pavor que eles ficam de perder as suas vidas, de talvez não poder viver mais um dia do lado de alguém que ele ama. Mas, queridos, amados irmãos, isso tem que ser a realidade do pecador sem Cristo. Cristo, o Espírito Santo tem que revelar a condição dele de pecador e nisso causar pavor, terror da sua condição sem Cristo, porque sem Jesus não há esperança, sem Jesus não existe salvação, sem Jesus não existe vida eterna, sem Jesus não existe céu. Mas Satanás está enganando as nações para que eles acham que está tudo bem. E aqueles que sabem que não está tudo bem, o diabo também procura enganá-los, para que eles possam de alguma maneira achar, irmã Gilda, que eles podem de alguma maneira agradar a Deus com suas atitudes, que existe uma bondade neles a ponto de Deus aceitar as suas obras. Mas Isaías, o profeta Isaías diz que o melhor das nossas obras para Deus é como o trapo da imundícia. Não existe bondade em nós a ponto de Deus aceitar aquilo que podemos oferecer. Nós estamos completamente corrompidos diante de Deus. Nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Precisamos de um Salvador e o seu nome é Jesus. Jesus, ele é o único Salvador, irmãos, por quem ele é. Como nós já vimos, o Senhor Jesus Cristo, ele é Jeová. Ele é o Deus vivo, verdadeiro, que criou os céus e a terra, o Deus eterno, santo, onipotente, onipresente, onisciente, criador do universo, que na pessoa do Filho veio a este mundo, encarnou, se fez carne, para que por meio de Cristo, para que por meio da forma humana, ele pudesse providenciar redenção, pudesse executar o seu plano eterno de redenção. Nós vimos lá em 1 João 5,20, abra sua Bíblia aí, 1 João 5,20, esse texto é o texto mais forte. Alguém chegou no do pastor Timóteo, pastor Alisson, e falou assim: olha, se você provar para mim, se o senhor provar para mim, tiver um versículo na Bíblia, que fala que Jesus é Deus, eu então vou aceitar que Jesus é Deus. E o pastor Alisson mostrou esse versículo, 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo fosse uma criatura, irmãos, ele também precisaria de um Salvador. Mas Jesus Cristo, ele não é uma criatura, ele é o Criador. Nós podemos ver isso claramente nas Escrituras. O que foi criado foi apenas um corpo humano, com atributos humanos, porém sem a natureza pecaminosa. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra, o Deus vivo e verdadeiro que veio ao mundo como homem, para providenciar salvação à humanidade caída, para providenciar salvação a mim, para providenciar salvação
para cada um de nós. Jesus é o único Salvador pelo que Ele fez. Mas antes de entrar nisso, irmãos, para nós meditarmos, por que Maria não salva? Por que Maomé não salva? Por que José não salva? Por que Paulo não salva? Porque esses todos são homens, pecadores, que carecem da graça de Deus, que carecem de um Salvador. Somente Jesus Cristo é Deus, e somente Ele é o Salvador, amém? Amém. Jesus é o único Salvador pelo que Ele fez. Jesus, Ele veio a este mundo por meio da concepção sobrenatural dEle. Deus, Ele projetou e criou um corpo com todos os atributos humanos, porém sem pecado. E Deus, Ele se tornou homem porque Ele precisava morrer. Deus, Ele é a vida, Ele em seu estado eterno, Ele não pode morrer. Então Ele precisava vir a este mundo. Então Ele deixou o trono da sua graça no céu. Ele caminhou até os portões celestiais para que Ele pudesse vir de uma forma milagrosa, sobrenatural, nascer como homem. Um corpo preparado dentro da soberania de Deus, do poder de Deus, um corpo sem pecado. E então Ele veio a este mundo, Ele adentrou a matéria, o tempo, o espaço para vir a este mundo. E agora, por que Jesus precisava morrer? É simples essa resposta, porque o salário do pecado é a morte. Porque nós, como pecadores, merecemos a morte, mas Jesus Cristo decidiu morrer em nosso lugar. Hebreus 9:22, abra sua Bíblia lá, Hebreus 9:22. Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, diz alguém? Não há remissão. Lá no Antigo Testamento, nós já falamos isso várias vezes, meus amados. Lá no Antigo Testamento, Deus Ele estabeleceu uma forma de culto ao Senhor. Ele estabeleceu que para que o homem pudesse chegar diante dele em adoração, o crente no Antigo Testamento, ele precisava, no culto, oferecer um sacrifício de um animal sem defeito, sem mácula, um animal inocente, precisava ser sacrificado no lugar, em prol dos pecados do ofertante. Esses sacrifícios, irmãos, lá em Hebreus 10:4 diz que eles não podem salvar, mas era um sinal, era um símbolo, uma representação, algo que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus, ele veio ao mundo como um homem para morrer, como Cordeiro de Deus, para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus morreu para efetuar uma eterna redenção, uma eterna salvação. Por isso, essa é uma das razões, porque uma vez salvo, salvo para sempre, porque quem providenciou salvação a nós foi Deus, foi o Senhor. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 9, 11 e 12, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo celestial, não feito por mãos, isso é, desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que nós somos salvos apenas uma vez? Porque Cristo morreu uma vez. E por meio da sua morte, Ele providenciou uma eterna redenção, uma eterna salvação.
Jesus, ele sofreu o suplício da cruz, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi moído, ele foi colocado numa cruz, ele morreu, foi sepultado, mas Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, agora ele vive e tem o poder para salvar todo aquele que crê. Precisamos crer. Mas antes de nós irmos para esse ponto de crer, da necessidade, da condição, da obra de Cristo ser creditada em nossas vidas, de nós recebermos a justiça de Deus, nós precisamos entender algumas características da morte de Jesus. Em primeiro lugar, a morte de Cristo ela foi planejada por Deus. Em Atos 2:23 diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus planejou, irmão Beto. O sacrifício de Cristo foi planejado. Não foi obra do acaso. Jesus não morreu por obra do acaso. Jesus ele não foi um mártir, não. Ele morreu porque foi providenciado por Deus. Ele planejou isso antes mesmo da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8, fala assim do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu pergunto, como assim? Antes da fundação do mundo? Se Jesus morreu há 2000 anos atrás, como ele foi morto antes da fundação do mundo? Porque Deus ele planejou. O sacrifício de Jesus na cruz foi planejado por Deus. Antes de criar tudo, antes de dar origem ao universo, a este mundo material, físico, ele planejou. Ele sabia de tudo que ia acontecer, irmã Gilda. Ele sabia do pecado, ele sabia que Adão ia falhar, ele sabia de tudo. Mas mesmo assim, ele que nos criou e ele providenciou, ele decidiu vir a este mundo para entregar a sua vida por nós. Sabe qual foi a razão, irmãos? Muitos aí tentam explicar isso de várias maneiras. Por causa da soberania, por causa disso, por causa daquilo. Mas eu olho para o amor de Deus. Eu vejo Deus olhando lá no futuro, vendo aqueles que iriam dizer sim a Jesus, que iriam negar as suas vidas, que iriam dizer não para o seu eu, e que iriam com sinceridade entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, a ponto mesmo, se preciso for, morrer por Jesus. Ele viu isso, ele viu a mim e viu a você, salvos, e então ele decidiu vir a este mundo. O sacrifício de Cristo foi planejado. Segundo aspecto, a morte de Cristo foi voluntária, foi por livre vontade, ele escolheu se entregar. Não foram os judeus ou os romanos quem mataram Jesus. Essa discussão no campo aí das religiões, né? Quem matou Jesus? Foi os judeus? Não, foi os romanos? Não, quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Ele se entregou para morrer por nós. Tem o hino que a gente canta, que a família Duarte gravou, diz assim: não foram os cravos que seguraram o meu Jesus, mas foi o seu amor por nós. Amém, irmãos? Foi o seu amor por nós. Lá em João 10, 17, 18 diz assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse é meu Jesus, quem se entregou por mim. Eu imagino Jesus Cristo, irmãos, ali orando, suplicando ao Senhor, ali sabendo da morte vindoura, e eu imagino Jesus se preparando para a agonia, ele falando: não, eu vou fazer por obediência ao Pai, porque eu vou morrer também pela Gilda, pelo Beto, pela Suelen, pela dona Ingrid, por cada um, eu vou morrer por eles. Então ele se entregou para morrer por nós. A morte de Cristo foi vicária. O que significa isso, pastor? Em favor de outros. Jesus não morreu por si mesmo, por ele, porque Jesus era santo. Jesus ele não tinha pecado, ele não merecia morrer, Josué, mas ele se entregou para morrer
por nós. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. O texto de 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. O justo se entregou por nós. A morte de Cristo, ela não foi acidental. Jesus não morreu como um Marte. Jesus morreu por nós, como sacrifício vivo e verdadeiro. E esse é o quarto aspecto. A morte de Cristo foi sacrificial, um sacrifício pelos pecados. Um sacrifício era necessário para trazer redenção. A salvação, irmão Beto, ela precisava de alguém executar o plano de Deus. Alguém precisava executar o plano estabelecido por Deus. E esse alguém foi Jesus. Ele veio para morrer por nós. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, e por meio do sangue inocente de Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Pedro 1,18. 1 de Pedro 1,18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com coisas que se corrompem, como prata ou ouro, que são coisas valiosas para o mundo, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, irmão Johnny, que nós recebemos salvação. A obra que salva é a obra realizada por Jesus. Quinto aspecto, a morte de Cristo foi expiatória. O que significa isso? Expiatório. Expiatório é um sacrifício necessário para trazer paz, para reconciliar, no caso, com Deus. Um sacrifício era necessário para satisfazer a justiça de Deus. E esse sacrifício não era dos animais, mas foi o sacrifício de Jesus Cristo, que satisfez a justiça de Deus e providenciou reconciliação com Deus. É 1 Coríntios 5, 2 Coríntios, se eu não me engano, 5,18. 2 Coríntios, eu marquei 1 Coríntios aqui, mas quase certeza que é 2 Coríntios 5,18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus. Por Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Por causa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, Beto, nós somos reconciliados com Deus. Quando Jesus Cristo entregou o Espírito e deu o seu último suspiro, Jesus Cristo, ao morrer, ao se entregar à morte, o véu lá do santuário, lá do templo de Jerusalém, o véu grosso que separava o lugar santo dos santos, aonde estava a Arca da Aliança, ali o lugar que é onde só o sumo sacerdote, no tempo certo, podia entrar para expiar o pecado do povo, aquele véu, ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que por meio do que Cristo fez na cruz, agora o acesso a Deus é livre, o acesso a Deus está aberto. Porque por causa de nós? Não, por causa do que Cristo fez por nós, por causa de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai.
nós temos livre acesso a Ele. Agora nós podemos, ao crer em Cristo, Beto, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós podemos, aonde nós estivermos, irmã Beto, irmã Gilda, ter livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de um sacerdote terreno. Nós não precisamos mais de alguém, de um confessionário. Nós não precisamos de nada disso, porque nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça e conversar diretamente com Deus. Isso por causa de Jesus Cristo. A morte de Cristo, em sexto lugar, ela foi propiciatória. O que significa isso? Olha, irmãos, olha esses termos que nós estamos falando essa noite. Sacrificial, expiatório, ou seja, um sacrifício para trazer paz, reconciliação. Propiciatório, o que significa isso? Por que a morte de Cristo foi propiciatória? Esses termos são extremamente importantes na Bíblia, na doutrina da salvação. Propiciatório. A palavra propiciação significa um sacrifício para cobrir os pecados. Sabe como que chamava a tampa da Arca da Aliança? Propiciatório. Porque era lá que o sumo sacerdote levava o sangue do cordeiro para expiar o pecado da nação de Israel. Era lá. Por isso que chamava propiciatório, porque ali cobria os pecados. Lá no Jardim do Éden, quando Deus vai fazer roupas para Adão e Eva, Ele faz túnicas de peles. Primeiro, tem um sacrifício, e segundo, Ele fez roupa que tampa todo o corpo. Esse negócio aí que a gente vê, esses desenhos, que Adão só está ali com a parte de baixo, está sem camisa, ou então só está com uma alcinha aqui, segurando a parte de baixo, isso é tudo fake news, isso tudo está errado, porque a roupa que Deus providenciou no Éden, ela deveria tampar todo o corpo de Adão e de Eva, porque era um simbolismo. Deus ali estava revelando para Adão Jesus Cristo que havia de vir. Ele estava mostrando o sacrifício de Jesus, que para que eles pudessem viver, alguém teria que morrer. Para que nós pudéssemos ter vida, alguém precisava morrer, e esse alguém era Jesus. E quando esse Jesus morrer, quando esse Cristo viesse ao mundo para morrer, Ele ia providenciar cobertura, Ele iria cobrir o nosso pecado com o seu precioso sangue, para nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso, irmãos, quando acontece a queda, é destacado tanto a nudez, porque a nudez ali de forma representativa aponta para o pecado. E é interessante que como Satanás trabalha com as pessoas para que elas possam ficar nuas, não é verdade? Satanás tira a roupa. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus chegou lá, ele vivia nos cemitérios, ele vivia atormentado, ninguém podia viver com ele tinha problemas sociais, problemas emocionais, problemas espirituais, mas quando Jesus Cristo chegou e expulsou os demônios, o curou, o salvou, então nós vemos ele em são juízo, assentado com Jesus e vestido. E é isso que Jesus faz. Ele nos cobre com o seu precioso sangue. Ele nos cobre com sua graça. Ele nos cobre com o seu poder. O mundo aí está procurando poder. Por que o Putin está lá atacando a Ucrânia? Por poder, irmãos. Por poder. Só que eu pergunto para você, aonde que estão os grandes impérios aí, os grandes imperadores da história? Estão mortos. E a grande maioria deles, grande maioria, estão no inferno, atormentado pelas chamas do inferno, lembrando muitas vezes das oportunidades que eles tiveram de crer no verdadeiro Deus, de crer no Messias, de crer em Jesus, mas rejeitaram. Mas em Cristo nós temos o verdadeiro poder. Amém ou não, irmãos? Em Cristo nós temos o verdadeiro poder. E esse poder é o poder sobre a morte, é o poder sobre o inferno, é o poder sobre o pecado. Em Cristo nós temos o verdadeiro poder.
Em Cristo, nós recebemos a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. 7. A morte de Cristo foi redentora. Lá em Rio de Janeiro, tem lá que é a grande estátua de um homem com os braços abertos, que eles chamam de Cristo Redentor. O que significa Redentor, irmãos? Redentor significa, ou aquilo que é redentor, redentora, é um resgate, é uma forma de libertar alguém por meio de um pagamento. Uma ilustração, alguém que é sequestrado, aí os sequestradores pedem dinheiro, e aí você vai lá, paga o dinheiro que os sequestradores pediram, e aí a pessoa sequestrada ela é libertada. Então esse pagamento, ele é uma atitude redentora, ou seja, ele pagou para libertar, é uma espécie, tá? Mas aqui, quando nós estamos falando que a morte de Cristo foi redentora, nós estamos falando de um pagamento que só podia ser feito por um ato sacrificial, por um sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou para providenciar liberdade. Liberdade contra o quê? Liberdade contra Satanás, porque sem Cristo, por causa do pecado, nós estávamos cativos, nós éramos cativos do pecado e de Satanás, mas em Jesus Cristo, por meio do que Ele fez na cruz do Calvário, Ele nos liberta do pecado e das garras de Satanás. Em Cristo, nós temos redenção, pagamento da nossa dívida. Amém, né, irmãos? Jesus, ele conta uma parábola. Eu preciso das horas. Quantas horas, irmãos? 8:30, ok. Nos evangelhos, Jesus ele conta a parábola de um servo que chegou a dever 10.000 talentos ao seu senhor. E aí ele chegou no seu senhor e pediu clemência, pediu perdão, misericórdia, e o seu senhor concedeu o perdão da sua dívida. Concedeu o perdão da sua dívida. E aí ele saiu, aí ele começou a cobrar as pessoas que deviam ele, e aí as pessoas pediam clemência e ele não dava. E depois o Senhor chegou nele e falou assim: você pediu clemência para mim, eu te dei, por que você não perdoou os outros também? Jesus está ensinando sobre a necessidade do perdão nesse texto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção dessa parábola é que Jesus Cristo, ele usa uma hipérbole, um exagero, quando ele diz que o servo, ele devia 10.000 talentos ao seu senhor. Essa era uma dívida impossível de um servo ter para o seu senhor. 10.000 talentos, seja de prata ou até mesmo de ouro, era uma quantidade de dinheiro que um país poderia ter, mas uma pessoa sozinha não podia ter. Para os irmãos terem uma ideia, é uma hipérbole. Se nós considerássemos 10.000 talentos de ouro, nós estaríamos a considerar aqui uma quantidade de dinheiro assim na casa dos bilhões de reais, para os irmãos terem uma ideia. É muito dinheiro que uma pessoa sozinha não pode dever. Mas Jesus, propositalmente, ele usa essa hipérbole para se referir a uma dívida que nós temos com Deus, a dívida do pecado, que é impossível de nós pagarmos, mas por meio de Jesus, ele concede o perdão para nós. E aí, por meio do que Cristo fez, a nossa dívida diante de Deus, ela é quitada, ela é paga. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, veja o que Paulo diz aí em Colossenses 2, 13 e 14, diz assim, Colossenses 2, 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou, vos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados, todas as suas transgressões, a dívida impagável foi perdoada. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Essa cédula, irmãos, sabe, na venda, quando tinha esse negócio fiado, né? Aí as pessoas iam lá na venda, compravam arroz, compravam feijão, falavam, marca aí para mim. Aí o dono da venda pegava um caderninho lá e ele anotava, o senhor Beto pegou aqui um arroz, um açúcar, 2 quilos de carne para fazer churrasco, pegou aqui 2 Coca-Cola, o pastor foi lá visitar ele, então ele comprou aqui e tal, e marcou lá, afiado lá. E aí, quando o Beto chega, ele vai lá e fala assim, fecha a conta aí para mim, fazer um favor, quanto que eu devo aí? Aí o dono da venda pega lá a dívida lá, vê lá quanto que o Beto deve, Beto paga, aí ele chega lá e risca lá. Pronto, tá pago, riscado. Esse texto, Paulo está usando algo parecido com isso, com essa ilustração, para se referir ao que Cristo fez por nós. Diante de Deus, nós tínhamos uma cédula com as nossas dívidas, que nós não podemos pagar, Beto, é impossível. Não tinha como nós chegar no dono da venda aí e falar assim, fecha a conta que eu vou pagar. Impossível, é uma conta impagável. Só que Jesus Cristo na cruz pagou por nós. Ele riscou as nossas dívidas. E não só riscou não, ele ainda pegou a cédula, ainda cravou na cruz para falar, vocês não devem mais nada. Eu não devo mais nada. Mas porque eu sou bom o suficiente para não dever? Não, porque Jesus Cristo já pagou os meus pecados na cruz. Porque Ele já pagou. Irmãos, isso é maravilhoso, essas verdades são maravilhosas. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz, irmãos, não era de Jesus. Johnny, aquela cruz era sua. Era o irmão que tinha que ser pendurado naquela cruz. Irmã Carol, era a irmã que tinha que ser pendurada naquela cruz. Era eu, era cada um de nós. Nós ainda merecemos a cruz. Nós ainda merecemos a morte. Nós ainda merecemos o inferno. Mas pelo que Cristo fez, Ele na cruz, Ele decidiu falar, não, você não vai morrer. Eu vou morrer por você. Eu vou pagar o preço por você. Eu vou me sacrificar por você. E então Jesus Cristo se entrega para que por meio dele, o justo pelos injustos, por meio dele, da sua morte, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e receber as bênçãos celestiais que só em Cristo podemos receber. Tais como vida eterna, a filiação com Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos novas criaturas, Beto. Nós nos tornamos cidadãos celestiais. Nós não somos mais deste mundo, nós somos do céu, a nossa casa é o céu. Enquanto estamos aqui, nós somos peregrinos e forasteiros que vivem para a glória de Jesus. Mas um dia, irmã Gilda, nós voltaremos para casa, nós iremos descansar, nós encontraremos o descanso, o consolo eterno nos braços do Senhor, no nosso lar, na nossa casa, lá no céu. Pelo que Cristo fez. Em 1 Pedro 2,24 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A morte de Cristo foi pelo mundo inteiro.
Jesus não morreu por um grupo específico de pessoas. Jesus não morreu apenas pelos crentes. Os crentes, eles são os que recebem a justiça. Mas Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo inteiro. 1 João 2,2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por todo o mundo. Jesus morreu por todos. Jesus experimentou a morte. Ele provou a morte por todos. É isso que diz Hebreus 2,9. Jesus morreu por cada cidadão da face dessa terra. Por aqueles que já nasceram e já morreram. Por aqueles que nasceram e estão vivos. E por aqueles que ainda irão nascer. Jesus Cristo morreu por todos. Deus, Ele quer lá em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que salvar todos, mas somente aquele que confessa Jesus, que crê verdadeiramente em Jesus, é que recebe a justiça de Deus. A salvação, meus amados irmãos, ela não é automática. Existe uma condição. E qual é essa condição? É crer, é confiar, é depositar a nossa fé em Jesus Cristo. João 3,16 e 18. Abra sua Bíblia lá. João 3,16 a 18. João 3,16 a 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Beto, o caminho para a vida eterna, o caminho para o céu, ele está aberto, ele está escancarado, e o seu nome é Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, ele recebe vida eterna. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos orar. Lá em Romanos 10, 9 a 10, diz que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Paulo, ele vai dizer que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. Com a boca se faz confissão para a justiça. É importante orar, é importante confessar, é importante dizer em oração para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sou um miserável, que eu preciso de um Salvador, e que esse Salvador é o Senhor. Salva minha alma. Isso é importante. A oração, ela é importante, porque é um ato de fé. A fé leva nós a fazermos isso. Agora, meus amados irmãos, uma pessoa só será salva quando ele verdadeiramente crer. E quem irá revelar Jesus Cristo ao pecador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa revelar Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo dizendo que era necessário que o Consolador viesse. E quando Ele viesse, Ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Consolador iria revelar Jesus Cristo. E é esse o papel que Ele faz no mundo de trevas. Ele ilumina os pecadores para que eles, ao ouvir
o Evangelho. É lógico, é importante nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos de Jesus, nós sairmos batendo de porta em porta, falando: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma nova vida. É importante pregar o Evangelho, pregar o Cristo morto e ressurreto, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando pregamos o Evangelho, o Espírito Santo ilumina o entendimento do pecador, para que ele possa entender: uau, eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso de Cristo na minha vida. E então ele confessa Jesus. Quantas pessoas falamos de Jesus e em lágrimas eles chegaram diante de Jesus confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é fundamental, irmãos. Entender o plano, a iluminação do Espírito, a pregação do Evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Como eu já falei várias vezes, dando o meu testemunho aqui, eu fui salvo aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. A minha avó, eu estava sentado na beirada da cama com a minha avó, e minha avó chega e começa a falar. Eu cheguei e falei assim: vó, será que quando a gente morrer vai ter as placas para mostrar o caminho? Porque eu não quero errar o caminho, não, eu quero ir para o céu. E minha avó, com todo o espírito de amor, com toda a compaixão por minha alma, ela falou: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida. Douglas, Ele morreu por você, Ele é o Salvador, Ele está pronto para te salvar. Basta você pedir, basta você crer, basta você confessar. E naquele dia, irmã Gilda, eu orei, entreguei minha vida a Cristo. Naquele dia, o Espírito Santo me revelou que só Jesus Cristo é o Salvador, é o único Salvador. Naquele dia, Ele me revelou Jesus Cristo. Eu fui salvo, eu nasci de novo, eu me tornei uma nova criatura naquele dia. Nós precisamos entender quem Jesus é, precisamos entender o que Ele fez, e ao doce toque do Espírito Santo, entregar as nossas vidas nas mãos deste Salvador. É confiar a nossa eternidade nas mãos desse Salvador, no que Ele fez. Beto, quando eu morrer e eu chegar diante do Senhor, Beto, eu quero dizer: Senhor, obrigado, porque eu só posso entrar aqui por causa da sua justiça, por causa do seu amor, por causa da sua obra na cruz. Eu mereço estar no inferno, mas por causa do Senhor eu estou aqui. É por causa de Cristo que um dia eu verei face a face. É por causa de Jesus que um dia nós iremos contemplá-lo. Nós iremos na eternidade adorar o seu santo nome no céu. Irmã Gilda, lá no céu não vai haver mais lágrimas, lá não vai haver mais pranto, lá não vai haver mais dor, não vai haver sofrimento. Alegria e paz eterna será a nossa realidade. E isso tudo só é possível por causa de Jesus. Eu quero encontrar Jesus. A minha esperança é Jesus, irmãos. É Jesus. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, quero estar na presença dEle todos os dias. Jesus é minha vida, minha razão de viver. É por isso que eu vivo, por Ele, para Ele. E é isso que nós precisamos entender: quem é Jesus. O nosso Senhor, nosso Salvador. E assim como Ele se entregou, nós precisamos estar dispostos, até mesmo se for necessário, a morrer por Ele. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus que encarnou por nós e Ele é o único Salvador. Jesus é a nossa esperança.
Somente em Cristo a verdadeira paz. Somente em Cristo a verdadeira alegria. Somente em Cristo a verdadeiro consolo. Somente em Cristo a refrigério. Somente em Cristo a verdadeira satisfação. Somente em Cristo a verdadeira razão para viver. Então o apelo de Cristo é: vinde a mim, vá até Jesus, vá até Cristo e receba o perdão dos seus pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. As bênçãos celestiais só em Cristo podemos receber, por Ele e para Ele. Irmãos, que nós possamos amar Jesus, viver para Cristo. E diante desta lição, desta mensagem, este é o nosso maravilhoso Jesus, a quem nós servimos, a quem 3 vezes por semana os irmãos deixam a sua casa, alguns saem da fazenda, alguns andam 20 quilômetros, outros andam um pouco menos que isso. Eu ando alguns metros descendo a escada para descer aqui e dizer para Jesus o quanto eu amo, o quanto eu adoro, o quanto Ele é a razão do meu viver, o quanto eu dependo dEle. É por isso, é por Ele e para Ele. Que nós possamos sair daqui nesta noite preenchidos por esse amor por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por esse amor por Cristo. E que preenchidos por esse amor por Cristo, cheio do poder de Deus, nós possamos falar do amor de Cristo, falar desse Jesus, aquelas pessoas que estão em trevas, aquelas pessoas que estão perdidas, dando passos largos para o inferno, que nós possamos encher de compaixão para falar desse amor para essas pessoas. Esse é o apelo nessa noite. Viva por Cristo e compartilhe deste Cristo ao mundo em trevas.